Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos agora na parte, vamos começar a falar sobre os mandamentos, mas antes de falar sobre os mandamentos, vamos falar um pouquinho sobre quem é o nosso Criador. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer ser patético, mas para algumas outras pessoas, algumas coisas vão começar a ficarem um pouco confusas, dependendo da forma que elas aprenderam, ou as coisas vão começar a ser esclarecidas na mente delas. Se você é cristão de fato, e se você crê na Bíblia, então vamos lá. Quem é o Criador? Aquele que criou os céus e a terra chamou Moisés, vocês sabem disso. E quando ele foi libertar o povo do Egito, Moisés perguntou para ele: quando eu for lá libertar o povo do Egito, o que eu vou falar para o povo? Olha só isso. Êxodo 3, 13 e 14. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Agora vocês viram a identificação do Criador para o ser humano naquela época, né? Nessa ocasião. Vamos ver agora em João 8, 24, 25. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Cristo aqui estava revelando quem ele era. Ele é aquele que falou com Moisés. Eu sei que vai ficar meio complicado, mas se você é cristão de fato e você tem uma Bíblia aí com você pode abrir sua Bíblia nos versículos que foram citados, você pode até voltar se você quiser e veja você mesmo com seus próprios olhos. João 8, 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Eu sei que pode ser meio difícil de entender isso e a gente teria que explicar muita coisa aqui que não vai dar tempo de explicar agora, ok? Mas ele é o eu sou, só que ele veio para cá, né, em forma humana para salvar a humanidade. A partir disso, vamos ler agora Atos 4, do 11 ao 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, aqui ele está dizendo que somente pelo nome de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Ou seja, não existe nenhum outro Deus que venha nos salvar só mesmo através do nome de Jesus Cristo. Vocês conseguiram compreender? Por isso que eu coloquei lá o eu sou. Vocês podem ler também em Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Ou seja, gente, não tem salvação a não ser em Jesus Cristo, ok? Agora nós podemos começar a falar dos mandamentos, porque senão para algumas pessoas pode levar de outra forma os mandamentos que eu vou falar. Agora nós vamos começar a falar dos mandamentos que falam exatamente da honra que nós devemos ao Criador dos céus e da terra, ok? Vamos falar agora então do primeiro mandamento. Vamos ler lá Êxodo 21. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos falar agora sobre esses outros deuses, bem rapidinho para o vídeo não ficar muito grande. Esses outros deuses não precisa de ser necessariamente... Esses outros deuses podem ser várias coisas, ok? Vamos falar aqui primeiro
da mistura cultural, né, que já aconteceu no passado e infelizmente acontece até hoje. Em 2 Reis 17, do 24 ao 41, vamos falar agora dos samaritanos, que ao voltar para a terra deles, voltaram com costumes de outra terra, de povos de outra terra, e começaram a adorar outros deuses em Samaria. O que aconteceu foi que o Criador enviou leões, né, animais selvagens, que mataram pessoas ali. Então foi enviado para eles uma pessoa, um sacerdote, para ensinar a eles o caminho do Senhor. Então eles, ao mesmo tempo que eles temiam ao Senhor, eles também continuavam naquelas práticas ruins que eles aprenderam dos povos pagãos. Infelizmente, até hoje, esse tipo de coisa acontece até no meio cristão. Como isso acontece? Acontece na mistura cultural, a adoração a esses outros deuses. Por exemplo, a gente vai estudar aqui, né? A gente vai ler aqui que sábado é o dia do Senhor. Mas o domingo, se você for ver na mitologia, a gente já conversou sobre isso, vocês pesquisem aí a parte, é um dia de um determinado Deus, que até fala na Bíblia, que é o, entre aspas, né, Deus, Sol, que o Criador abomina ele, né, desde lá de antes do povo de Israel chegar, né, ao lugar que eles chegaram. O Criador já tentou proteger eles dessas influências desses deuses, inclusive esse Deus Sol, mas infelizmente hoje ele está no meio do cristianismo. É a mesma coisa que aconteceu, é quase praticamente a mesma coisa que aconteceu nessa mistura cultural que eu falei para vocês de 2 Reis, para vocês entenderem que não dá para a gente misturar e que a gente não pode misturar. Deuteronômio 12, do 3 ao 4. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. O que o Criador está querendo dizer aqui? O que eu estava querendo dizer esse tempo todo, falando dessas misturas culturais também que existem no nosso meio. Tem muitas pessoas que se importam com o estilo musical, se é profano ou não. A Bíblia não fala sobre isso, mas uma coisa eu vou te afirmar: a forma de cultuar ao Criador pode ser profano ou não. Para o Criador não existe essa coisa de agora você é profano e agora não. Existe um dia profano e outro não. Para o Criador ou é santo ou é santo. Vamos lá. Onde o profano entra? O profano entra no cristianismo e começa a fazer a mistura, né? E a adoração a outros deuses começam a entrar quando você olha para uma igreja cristã e começa a ver características de cultos a outros deuses, né? O tipo de rituais dentro que acontece ali dentro, que é parecido com religiões místicas e que trabalham com o ocultismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o cristianismo, como aqui até dentro desse mandamento aqui a gente vê, nós não cultuamos ao Criador como os outros povos cultuam os deuses deles. Se eles querem cultuar os deuses deles daquele jeito, eles cultuam, o problema é deles, mas nós não fazemos isso. Aonde você vê o traço de característico oculto, de ocultismo no caso, é porque tem alguma coisa de errado ali, porque no cristianismo não pode ter semelhança na forma de cultuar ao Criador. Por isso que eu estou falando, isso vai muito mais além do que um estilo musical, é forma de cultuar. Nós temos que prestar atenção no tipo de doutrina que está entrando nas nossas igrejas. Por isso que tem muito ocultismo, né, no nosso meio, infelizmente, por causa disso aqui. As pessoas não observam esse mandamento que falam dos deuses. Outro Deus que tem muito forte, que tem atingido boa parte dos cristãos, é a incredulidade. Na Bíblia já fala que o justo viverá pela fé. Em Apocalipse 21:8, eu vou ler com vocês o que vai dizer a respeito da incredulidade. Vamos lá, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, e ele vai falar uma lista aqui de pessoas. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a incredulidade, né, acaba se tornando uma espécie de Deus, porque o inimigo atua através do medo, e é isso que ele trabalha na sociedade com filmes de terror, se colocando maior, se projetando como maior, projetando o mal que as pessoas fazem, e ele através das pessoas, como se fosse algo muito poderoso. E isso acaba dominando o coração de muitas pessoas, que faz com que elas tenham medo e paralisem e fiquem incrédulas. E a incredulidade não tem nada a ver com o Criador dos céus e da terra. Como está escrito em 2 Timóteo 1,7, o Criador não nos deu espírito de medo. Ora, se não foi o Criador, quem foi que deu então? E se está escrito que os incrédulos não herdarão o reino dos céus, sinal que quem é incrédulo, de uma certa forma, é como se estivesse se dobrando diante do inimigo. Ou seja, o próprio inimigo é o Deus da pessoa, porque ela se rendeu ao medo. Outra forma também do inimigo fazer as pessoas se renderem a ele, e se ele se tornar o Deus da pessoa, é quando a pessoa aceita alguma proposta que ele fez para a pessoa. Por exemplo, Cristo, você vê em Mateus 4, 10, Cristo recebeu uma proposta do inimigo. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui. Se lembra na tentação de Cristo? Ele estava querendo adoração ali, ele estava querendo ser adorado. E Cristo vai contra ele usando a palavra. E o que acontece? As tentações são uma forma da pessoa se dobrar e ter um Deus ali diante dela. Então, se você tem uma área que você vive caindo nessa área, você precisa pedir urgentemente libertação ao Criador, porque o inimigo tem dominado a sua vida através dessa área. Ele tem sido o seu Deus, e o Criador, ele não divide adoração com ninguém. Gente, outro tipo de Deus também, que a pessoa, de deuses, né, que a pessoa pode colocar no lugar do Criador, é o próprio ser humano. Nós vamos ver em Lucas 14, 26, olha o que Cristo vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que acontece aqui? Deuses, nós estamos falando de deuses. Às vezes a pessoa coloca a família e a si mesmo no lugar do próprio Criador. É quando Cristo dá uma missão para a pessoa, manda ela fazer alguma coisa, enfim, e ela se importa mais com o que a família vai pensar do que com aquilo que o Criador mandou ela fazer. A família se tornou o Deus dela. Porque para nós termos uma família segura, estável, estabilizada, em primeiro lugar tem que vir o Criador, porque ele protege e faz coisas que nós não podemos fazer para cuidar da nossa família. Mas quando nós colocamos a nossa família no lugar do Criador, nós perdemos a segurança e a proteção, porque agora não é ele mais o Deus, e sim a nossa família. É um filho, é um pai, é uma mãe, enfim. Nós temos que ter cuidado para não colocar pessoas no lugar do Criador. E falando de pessoas também, existe aquela cuidado que a gente tem que ter para não colocar a nossa dependência. Por exemplo, você está acontecendo alguma coisa, ao invés de você orar antes, você vai procurar logo alguma pessoa. Dependendo do caso, da situação, da emergência, a gente já ora e já vai procurando. A gente tem que ter sabedoria e discernimento para saber quando agir. Mas em todas as situações, mesmo que você já vá fazendo, você precisa orar e falar primeiro com o Criador. A nossa dependência nunca tem que estar no fulano ou no bertano. Você pode ver em Isaías 31 ou Jeremias 17:5 que o Criador ficou irado com o povo, ficou muito irritado. Você vai até ver: maldito o homem que confia no homem e não tem sua confiança no Senhor. Por que ele fala isso? Porque ele quer ser o Deus, ele quer ser o nosso Deus, ele quer proteger. Mas quando a gente tira ele do lugar dele,
ele deixa de cumprir com o papel dele, então ele realmente não cumpre com o papel dele. Por isso que a gente vê muita coisa acontecendo na sociedade, as pessoas reclamando dele, mas na verdade ele só atua na vida dos outros como Deus daquela pessoa quando a pessoa coloca ele como Deus dela. E quando a pessoa não faz isso, se, como acabei de falar aqui, permitindo que no seu culto, entre outros deuses, como nós acabamos de ler aqui, que é o paganismo no meio do cristianismo, pessoas que cultuam dentro às vezes da própria igreja, igualzinho outra religião de ocultismo, está tirando ele do lugar dele, porque ele não vai aceitar trocar a glória dele com ninguém, ele não vai aceitar. Então é uma desonra quando nós fazemos isso, quando nós permitimos esse tipo de coisa chegar até nós. E com essa coisa do... Talvez alguém fique chateado, mas na minha igreja, por exemplo, adora igual no lugar tal lá, que mexe com o ocultismo, mas tem nada a ver, é o diabo que imita. Olha só, nós acabamos de ler aquela parte que ele fala, olha, não fareis assim comigo como aqueles povos fazem com os deuses deles. Ou seja, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. O nosso estilo de cultuar a ele tem que ser diferente.